Prepare-se para ouvir uma frase muito perigosa e compartilhada sem reflexão e repetida exaustivamente em vários ambientes de trabalho, em palestras motivacionais. É a seguinte frase: você precisa pensar fora da caixa. Esse é o tipo de afirmação que parece provocativa, parece fácil de lembrar, é mais fácil ainda de repassar adiante. Você precisa pensar fora da caixa. Mas você parou para pensar no que significa isso? Eu já pensei a respeito disso e para mim essa frase não faz muito sentido. De repente, porque eu sou uma pessoa do interior e às vezes eu vou no balcão de um armazém geral, isso é comum no interior, e eu encontro com pedreiros, mecânicos de automóveis, carpinteiros, e a frase que faz sentido para mim é a seguinte: um homem não é nada sem a sua caixa de ferramentas. Imagine que você é um palestrante motivacional ou de repente um chefe do setor de RH de uma empresa, seu carro deu um problema nele, ele funciona, você pode dirigir, mas ele precisa consertar algum componente. E você vai numa oficina mecânica e dá a seguinte orientação para o mecânico: você precisa pensar fora da caixa, conserte esse carro sem aquilo que você tem na sua caixa. Então o mecânico não pode usar o alicate, não pode usar a chave de fenda, não pode usar a chave de roda. Como é que ele vai consertar seu carro de forma inusitada, inovadora? Não faz sentido. Se ele não tiver uma boa caixa de ferramenta, ele não resolve o seu problema. Ou quem sabe você pode chamar um marceneiro para fazer o móvel da cozinha na sua casa e você coloca a seguinte regra para ele: você não pode usar a sua caixa de ferramenta porque você precisa pensar fora da caixa. Será que o marceneiro vai conseguir dar acabamento naquele móvel que você encomendou? Essa história de pensar fora da caixa não faz muito sentido, porque você precisa usar o seu repertório mental para tomar alguma decisão. Isso faz sentido. Então, o mais importante do que tentar pensar fora da caixa é você colocar coisas úteis dentro da sua caixa. Isso funciona em vários aspectos da vida, inclusive no campo dos investimentos. Mas antes de chegar nos investimentos, para falar de fundos imobiliários, por exemplo, vamos continuar demonstrando como não faz sentido essa expressão pensar fora da caixa. O que está na moda no momento? O que todo mundo está comentando agora é sobre a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial pensa fora da caixa? Quando você faz uma pergunta para um aplicativo de inteligência artificial, provavelmente ele pesquisa algum conteúdo já publicado na internet para formular a resposta para você. O tempo todo, a inteligência artificial, que pode impressionar muita gente, está pensando dentro da caixa. Então você pode me rebater dizendo que os publicitários pensam fora da caixa. E eu vou responder que eles pensam dentro da caixa, porque eles têm um repertório de memória, de conhecimento, de cultura geral, que permite que eles façam associações entre ideias para criar algo que possa ser inovador. A inovação vem do repertório prévio de quem faz a inovação. Um publicitário que não vai ao teatro, não vai ao cinema, não lê jornal, não conversa com as pessoas, ele não consegue propor uma campanha criativa e inovadora. Da mesma forma, um poeta, um músico, não consegue pensar exclusivamente fora da caixa. Todo mundo tem repertório, todo mundo tem memórias. Vamos falar um pouco sobre os Beatles, uma banda que eu gosto muito. Os Beatles começaram a carreira fazendo cover de Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins. Depois eles começaram a compor as próprias músicas. Eles não estavam pensando fora da caixa no começo. Passaram-se os anos, eles foram melhorando a cada disco e eles tiveram aquela fase psicodélica. E aí você pode falar, nessa fase eles estavam pensando fora da caixa. Então eu vou citar duas músicas de muito sucesso daquela época: Strawberry Fields Forever e Penny Lane. São duas músicas baseadas em lugares que eles visitavam na infância, em Liverpool. O tempo todo eles fizeram músicas pensando dentro da caixa.
Qual foi o aspecto inovador disso? Falar de memórias afetivas na música popular, na música pop, no rock. Isso foi inovador, mas a base da composição é um pensamento dentro da caixa. Dessa forma, falar em pensar fora da caixa é uma coisa perigosa sim, porque faz o ignorante pensar que ele não precisa estudar, que ele não precisa aprender, porque de repente ele pode tirar uma solução do éter, ele pode ver uma solução caindo do céu, porque é isso que significa pensar fora da caixa, tirar algo inusitado de lugar nenhum para propor algo completamente novo. Não faz sentido isso. E finalmente chegamos no ambiente dos investimentos. Você que tem uma profissão primária, ou seja, você não trabalha diretamente no mercado financeiro, mas está fazendo seus investimentos. Será que você precisa pensar fora da caixa? Ou é melhor você seguir uma estratégia que já deu certo para muita gente? Será que é melhor tentar ser criativo na hora de fazer aportes em fundos imobiliários ou em ações de empresas que pagam dividendos, ou na hora de comprar cotas de fiagros? Ou é melhor seguir uma estratégia perene, que não tem graça nenhuma, mas que dá certo no longo prazo? Eu estou falando do Value Investing, o investimento em valor. Analisar uma empresa, um fundo, verificar que tem bons fundamentos e que eventualmente estejam sendo negociados com desconto, oferecendo a margem da segurança. Eu estou sendo muito repetitivo nesse sentido, porque quem já estuda sobre investimentos sabe isso de cor, mas isso funciona na maioria das vezes, porque nem sempre funciona. É por isso que existe a diversificação, para você acertar na maioria das vezes, ou nas vezes que vai importar para o seu patrimônio, e errar de uma forma que você não perca muito dinheiro, porque no fim do dia o saldo será positivo. Se não for no fim do dia, será no fim do mês, será no fim do ano, será no fim da década. Tentar pensar fora da caixa no âmbito dos investimentos, ou seja, ter uma ideia realmente inovadora que possa mudar os paradigmas da estratégia para você acumular patrimônio e renda passiva, só faz sentido para quem respira o mercado 12 horas por dia. E nem para essas pessoas é aconselhável tentar pensar fora da caixa. Fazer o feijão com arroz bem temperado é o melhor caminho, mas você precisa estudar. Essa é a parte chata. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que perguntar para quem sabe. Isso é pensar dentro da caixa, adquirir conhecimento, adquirir ferramenta, adquirir repertório, adquirir memória para você poder investir com tranquilidade. Para pensar dentro da caixa ou ter a sua própria caixa de ferramentas para você seguir em frente, você precisa de conhecimento prático. Você precisa saber abrir conta numa corretora, por exemplo. Precisa saber mexer no home broker. Você precisa fazer a declaração dos impostos sobre os rendimentos eventuais dos seus investimentos, por exemplo. Então esse conhecimento você precisa colocar dentro da sua caixa. Você precisa entender como um fundo imobiliário gera renda. A renda não vem do nada. A renda do fundo imobiliário não cai do céu. Não é alguma coisa que um ser supradivino originou para você receber a sua parte. Isso não existe. O que existe é um trabalho metódico para gerar renda e para distribuir renda. É preciso entender como uma empresa gera lucro, porque a partir do lucro, uma parte é dividida entre os acionistas. Então você precisa estudar. Essa é a parte chata. Dizer que você precisa pensar dentro da caixa exige que você se prepare. E não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem soluções mágicas. É por isso que essa frase, você precisa pensar fora da caixa, ela é impactante, enigmática. É por isso que muita gente repete isso sem refletir. Compor uma ótima caixa de ferramentas para você poder pensar dentro da caixa não vai diminuir você. Pelo contrário, vai fazer você crescer devagar, aos poucos, mas constantemente. Isso que importa mais. Mas faça um favor para mim e para você mesmo. Não coloque apenas conhecimento sobre investimentos na sua caixa de ferramentas, na sua caixa mental.
Coloque cultura geral, leia bons livros, leia os clássicos. Eu sempre falo aqui dos filósofos, porque que é importante você ler sobre filosofia, não apenas para você usar como muleta para investir melhor, porque isso é errado. Você tem que investir melhor para poder desfrutar de momentos de boas leituras. Mas as boas leituras vão te trazer um repertório para você poder conviver bem com as pessoas, porque você vai envelhecer, o seu cabelo vai cair, a sua papada talvez vá aumentar e você vai ficar com uma barriguinha e por mais que você ande de bicicleta todo dia, por mais que você faça caminhadas, por mais que você vá na natação, essa barriguinha da meia-idade não vai desaparecer. Mas você não vai deixar de ser uma pessoa interessante se você tiver boas ideias na cabeça, além de dinheiro no bolso, porque é para isso que a gente investe, não é mesmo? E se você tiver boas ideias na cabeça, as pessoas vão se interessar por você, porque elas vão gostar de conversar com você. E você vai falar sobre coisas que você tem dentro da sua caixa. Eventualmente, conversando com outras pessoas, pode acontecer uma faísca de fios desencapados e alguma coisa nova pode surgir. Aí sim, essa coisa nova, que seria o pensar fora da caixa, imediatamente será incorporada para dentro de uma caixa. É assim que a humanidade progride devagar. Então, da próxima vez que te derem um conselho para você pensar fora da caixa, responda que um homem não é nada sem a sua caixa de ferramentas. Aí você pode me perguntar, e as mulheres? As mulheres não têm caixa de ferramentas? Elas têm sim, mas eu não conheço essas ferramentas. Isso é um mistério que homem nenhum consegue desvendar. Já falei demais para uma edição do Filosofando. No mais, um grande abraço e até a próxima.